Fala, gente boa, estamos começando mais um Papo com Machado. Eu ia dizer, como toda quarta, 10 horas da madrugada, mas isso não anda muito certo, né, ultimamente. Às vezes é quarta, às vezes sexta, às vezes segunda, às vezes tem câmera na mão, às vezes tem poema, às vezes não tem nada. Isso depende um pouco, gente, do tempo, disponibilidade, às vezes depende até dos fãs. Estranho? Não é estranho, não. Eu vou explicar. Primeiro eu quero mandar um abraçaço, falando em fã, pro Roberto Nogueira, do Fórum Chaves. É um fã-clube enorme, um fórum gigante, milhares de pessoas conversando sobre Chaves, discutindo Chaves, trocando ideias sobre o assunto, e do meio deles saiu o Roberto Nogueira, quem estou mandando um abraçaço, que escreveu para mim, de acordo com ele, em nome do Fórum Chaves. Acho um pouco perigoso, porque o fórum é muito grande, me parece que é o maior fã-clube, ele representa o maior fã-clube de Chaves do Brasil, talvez do mundo. Então é gente à beça para um cidadão falar em nome de todos. Mas ele falou em nome de todos, dizendo para eu parar de gravar Papo com Machado. Chega! Não grave mais, não perca tempo. Por quê? Os motivos alegados foram assim. Primeiro que eu sou um velho arrogante. Tá, aí tudo bem. Mas eu sou um velho arrogante porque eu não quero mais dublar o Kiko. Gente, essa história já vai para 9 anos, né? O Chaves em animação estreou no Brasil em 2007. Já fez 8 anos, já está quase inteirando 9 anos que os desenhos animados de Chaves estrearam no Brasil. Eles já estrearam com a voz do Sérgio Stern. Depois disso, já houve episódios com o elenco original, com o elenco de gente, né? Que em português atual costuma se chamar live action, que já foi dublado por um novo elenco. Já conversamos sobre isso, já falamos sobre isso. O Vinícius Souza está fazendo um excelente trabalho, o Vini Cuca, famoso, tá um excelente trabalho no Kiko. Quer dizer, mas tudo isso já tem 9 anos quase. Não faz mais sentido discutir isso, Roberto, mas tudo bem. Ele disse que eu sou um velho arrogante porque eu não quero mais dublar o Kiko, e por causa disso o Fórum Chaves está boicotando o Papo com Machado. Há uma ordem no Fórum Chaves de ninguém assistir ao Papo com Machado. Eu acho um pouco perigoso, Roberto, você dizer uma coisa dessa, que eu não acredito. O pessoal do Fórum Chaves que eu conheço é um pessoal muito simpático, um pessoal elegante, um pessoal com o qual sempre me dei bem. Muita gente eu conheço pessoalmente e não acho que isso esteja acontecendo. Mas caso esteja acontecendo, Roberto, você está furando o boicote, porque você continua assistindo. E se há um boicote, não precisa mandar eu parar de gravar, tá? É só não assistir. Aquilo deixa de existir. Legal? Mas em todo caso, Roberto, espero que você repense um pouquinho e volte a acompanhar o Papo com Machado e escreva para nós aqui, escreva para mim. Faça perguntas, procure saber coisas. É legal esse papo aqui. Eu gosto muito. Algumas pessoas também gostam, outras detestam, outras odeiam, mas faz parte do jogo. Roberto, eu espero que você volte a ser um dos que gostam. Tá legal? Abraçaço pra você e pra galera do Fórum Chaves, um abraçaço enorme. E se vocês não quiserem mais assistir ao papo, eu vou ter que fazer como o Roberto disse, mendigar visualização. Ai, por favor, diz que vai assistir, anda assim, não custa nada, diz que sim, anda assim. E vamos tocar o papo. Zezinho Barcelos pesquisa. Em séries que exibiam ambiente escolar, colocavam a história do Brasil no lugar da matéria original por obrigação? Ou era uma preocupação em passar conhecimentos para as crianças brasileiras? O Zezinho, em séries brasileiras, eu não tenho notícia disso. Fica difícil explicar motivos no geral, porque eu não tenho ciência disso. Na verdade, não estou dizendo que não existe, não estou dizendo que não foi feito, não estou dizendo que nunca aconteceu, mas eu nunca vi, desde a década de 60. Eu nunca vi essa troca dessa maneira, assim, tirando o Chaves, né? Do Chaves a gente já vai falar já, mas assim,
trocar detalhes de outros países, principalmente americanos, detalhes americanos por detalhes brasileiros da história, ou da política, ou da geografia, ou seja o que for, eu nunca vi isso acontecer. Só no Chaves, eu nunca vi num filme qualquer, alguém tá falando aí do 4 de julho, na independência americana, e a gente trocar por 7 de setembro. Não vi isso acontecer. Alguém fala do Thomas Jefferson, que foi um dos caras que produziu a independência americana, e isso ser trocado por Dom Pedro I. Não, trocar na Segunda Guerra Mundial, alguma coisa, alguma decisão do Eisenhower, e em filme dublado ser dito que foi Getúlio Vargas. Não vi isso acontecer. O ataque mexicano ao Álamo, na guerra do Texas contra o México, o massacre do Álamo. Não, mas isso aí é coisa de americano e de mexicano. Vamos trocar pela invasão paraguaia no Mato Grosso, na Guerra do Paraguai. Não, trocar, sei lá, a cidade, Washington, a capital americana, trocar por Brasília, né? Não vi nada disso acontecer. Nunca, em nenhum filme. Eu só vi essas trocas, essas mudanças, algumas coisas desse tipo acontecerem no Chaves. Então, assim, em séries de antigamente, não, só uma série, né? Uma única série de todos os milhares de séries que foram feitos, que foram dublados. Uma única série onde isso aconteceu, e mesmo assim a maior parte nos blocos que tinha a escolinha. E aí eu vou te explicar por quê, tá? Vamos primeiro começar com o conceito da escolinha. A escolinha, dizem alguns especialistas no assunto, que esse tipo de quadro, essa ideia da escolinha de humor foi criado no Brasil. Depois espalhou para outros lugares do mundo. Dizem, não posso jurar isso, não posso garantir. Mas o que eu posso garantir é que a primeira notícia de uma escolinha de humor que se tem é de 1935, foi há 80 anos, quase um século, né? Era em rádio ainda. A escolinha da Dona Olinda, que foi ao ar a partir de 1935 e durou mais de 20 anos. A escolinha da Dona Olinda, que era feita pelo Inhoto Tico, que era um comediante na época, que fazia todos os alunos e a professora. Como era rádio, isso era possível, isso era fácil, né? Fácil não, mas era possível. Enfim, essa foi a primeira escolinha de que se tem notícia. E de lá para cá vieram dezenas de outras. Apareceram outras escolinhas em rádio, até que em 1952, pela Rádio Mairink Veiga do Rio de Janeiro, surgiu uma escolinha que se manteve para sempre. A escolinha do professor Raimundo, em 1952, que começou com um comediante novo na época ainda, chamado Francisco Anísio, nem era Chico ainda, ele era Francisco Anísio. Chico Anísio já fazia o professor Raimundo em rádio em 1952 e a escolinha funcionava naqueles mesmos moldes, nos mesmos moldes que funcionou em 1935 com o Inhoto Tico. E isso veio até acabar nas escolinhas que tem hoje. A escolinha do professor Raimundo, que durou até quase a morte do Chico Anísio, né? Até pouco antes da morte do Chico Anísio. E as outras que vieram, que ainda estão no ar por aí, né? Escolinha é sempre escolinha, e nisso incluímos a escolinha do Chaves. Por que se botou um monte de personagem e de fatos históricos brasileiros na escolinha do Chaves? Qual era a intenção? Qual era o motivo? Havia uma preocupação educacional? Eu vou explicar uma coisinha para você. Se eu perguntasse numa escolinha, a escolinha veio da Áustria, não veio do México, tá? É um programa austríaco. E na escolinha o professor pergunta como Ferenc Ferdinand Caroli Yazos Joseph Maria participou da Segunda Guerra Mundial. E um aluno respondesse, morrendo! Ah, que engraçado, né? Não! É verdade! Ferenc Ferdinand Caroli Yazos Joseph Maria é o nome austríaco do arquiduque da Áustria, que foi assassinado e cuja morte foi o estopim, foi a última gota que fez com que eclodisse, eu falei segunda? Errado, Primeira Guerra Mundial, com que eclodisse a Primeira Guerra Mundial, certo? Então a participação deste arquiduque austríaco foi essa, foi morrer. Entende? Se você não sabe de quem se está falando, você não sabe se a resposta está certa ou se está errada. E a escolinha, ela é feita assim.
A base, a estrutura desse tipo de humor, o humor de escolinha, é uma pergunta de alguma coisa que existe, com uma resposta que existe, mas o aluno dá a resposta errada. E só tem graça se você souber qual é a resposta certa. Senão não tem graça, ou tem graça errada, que não era para ter. O esquema de humor de escolinha só tem graça se você sabe do que se está falando, se você sabe a resposta certa ou se você conhece a pessoa sobre a qual se perguntou alguma coisa ou o lugar sobre o qual se perguntou alguma coisa. Então, quando assim um professor Girafales pergunta qual era o pior inimigo da princesa Isabel, poderia se responder que era o sistema escravagista, era um grande inimigo da princesa. Ela acabou com os escravos, né? O agronegócio da época, os latifundiários, eram grandes inimigos da princesa Isabel, certo? Porque ela quase acabou com o negócio deles. A agricultura toda era baseada, fundamentada no trabalho escravo. Se ela acaba com os escravos, eles vão ter que começar a pagar as pessoas. Eles odiavam a princesa Isabel. O machismo foi um grande inimigo da princesa Isabel, embora na época não existisse nem o termo, mas o conceito, a ideia era, porque ninguém gostava, ninguém aceitava o império sendo conduzido por uma mulher. Existiam várias respostas que podiam ser usadas como qual foi o grande inimigo da princesa Isabel. Aí a resposta foi o camarada que desenhou o retrato dela na nota de 50, fica engraçadinho, né? Aí tem graça, é um erro. As pessoas sabem qual seria o certo, ou têm uma ideia do que seria o certo, e sabem que aquilo está errado, portanto aquilo é engraçado. O que Borba Gato fez antes de morrer? Ele fez muita coisa antes de morrer, pouco antes de morrer, porque depois de ser bandeirante, Borba Gato se tornou um juiz em Minas Gerais. Ele foi o juiz da Vila de Sabará e ele resolveu grandes problemas de divisões de terras, ele favoreceu pessoas, ele fez coisas erradas também, não fez só coisas boas, não, fez coisas erradas, favoreceu pessoas, desfavoreceu outras, em alguns momentos fez coisas certas, com questão de divisão de terras, com questão com pedras preciosas, muita coisa Borba Gato fez antes de morrer. É uma pessoa que existiu, uma figura histórica, e a resposta agonizou passa a ficar engraçada, porque você sabe que a resposta certa não é essa. Entendeu? Piada de escolinha só tem graça se você sabe qual é o certo. E não adiantava nada usar as piadas que estavam no original, que eram com personagens e fatos históricos mexicanos. Ninguém aqui, as crianças aqui, na década de 80, nem na década de hoje, as crianças não saberiam quem eram aquelas pessoas. A história do México não nos diz respeito. Então, para que tivesse graça, tinha que ser transposto. Portanto, a resposta aqui é: não houve nenhuma obrigação. No caso de Chaves, nenhuma obrigação e também nenhuma preocupação educacional. Tudo foi trocado, tudo foi mudado, tudo foi adaptado apenas pelo compromisso com o humor. E acho que deu certo. E depois desse ligeiro jabá, a gente vai encerrando. Claro que eu quero fazer aqui a exibição do meu Chuck, mais um presentinho já de um bom tempo do meu amigo Taiguara Torro, né? Tá aqui o Chuck, é um Chuck que parece aqueles cachorrinhos de automóvel, né? Que fica... Ade doe dambalá, dá-me o poder, eu imploro. Tá, é o meu Chuck aqui e outra caneca que também não está à venda e também não estará à venda, tá, seu Guilherme Marques, maledicente? Não, isto aqui também é outro presente de filhas. Legal? Elas tiraram aqui, fizeram uma montagem com personagens. Aqui tá o Jack com a cara da Andrea, o Kiko com a cara da Juliana e o Chuck com a cara da Gabriela. As três filhas montadas em personagens. Eu que tenho e não vai ter para mais ninguém. Romance! Legal! Muito obrigado a todos vocês. Quem sabe uma hora dessa a gente volta, talvez mais rápido do que vocês pensem, talvez demore muito mais do que se pode imaginar. Não vou prometer mais nada. Por enquanto ficamos por aqui. Não deixa de curtir, não deixa de dar o joinha, não deixa de se inscrever. E galera do Fórum Chaves, não deixem de assistir. Ó, beijaço pra todo mundo e até a próxima.